E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Mobile Lumberjack. Como o nome já diz mesmo aí, mobile ou mobile, como muitos gostam de falar também. Esse vai ser um canal específico aí para desenvolvimento mobile, tanto Android quanto iOS. Nessa aula inicial aqui, eu vou começar especificamente trabalhando com a parte de iOS, que é o que eu já tenho uma experiência e eu acho que eu consigo passar um conteúdo de uma forma mais dinâmica, mas pretendo manter o Android aí também equiparado. É um canal iniciante mesmo assim, vou abordar do declaração de variáveis para começar, fazer, familiarizar com a linguagem e aí partir realmente para a parte de desenvolvimento mobile mesmo ali, utilizando no caso do iOS o Xcode e do Android o próprio Android Studio também. Eu já tô, deixa eu só retirar isso aqui para a gente ter um pouco mais de espaço aqui na tela. Começando aqui, o desenvolvimento do iOS, você vai precisar inicialmente dessa ferramenta principal, é o Xcode. O Xcode, é só vocês darem o Google aqui, vocês vão ter mais informações, mas é o ambiente de desenvolvimento que é utilizado para o desenvolvimento de aplicações aí na parte de iOS. Eu já estou com o Playground aberto aqui. Esse Playground é onde você pode colocar é, prévios do seu código lá quando você estiver desenvolvendo. Precisa testar só uma função aqui, ver se tá um método, função ou método. Eu vou explicar isso tudo mais para frente. Se vocês não estiverem entendendo agora, não se preocupem. Próximas aulas é mais detalhado nessa questão. É, Aqui no ambiente do Xcode, o Playground, como eu falei, é onde você faz aí pequenas partes do seu código aí para ver se está funcionando. No caso aqui, como eu já estava com ele aberto, você vem aqui no File, New, e aqui você vai clicar no Playground. E aí ele vai criar isso daqui, você vai dar um nome, vai escolher lá onde você vai salvar, e aí ele já vai te dar essa parte aqui já pronta, onde você vai poder fazer os snippets do seu código aí. Aqui, começando, tem esse import UIKit. A gente não precisa necessariamente dele agora, isso é mais quando a gente estiver na parte de desenvolver mesmo aí a aplicação. Então isso pode ser retirado. E a parte que eu vou focar aqui hoje é justamente no declaração de variável. Isso aqui, no caso, ele tá essa linha aqui. Você pode dar esse play aqui e aqui vai estar var greeting hello playground aí do inglês. E aqui ele já vai printar automaticamente aqui nesse lado direito aqui, onde você já pode ver o resultado. A gente também tem, por exemplo, o método print aí, que, por exemplo, eu posso colocar aqui. Isso serve muito para se você for testar qualquer coisa do tipo. E printar essa variável, que é essa mesma que está aqui, que é o greeting, ou saudação do inglês. Outra coisa também, o código aqui ele vai ser meio que em inglês mesmo assim, né? Até por convenção mesmo de código, mas eu vou focar bastante em traduzir aí alguns pontos específicos aí que você possa não estar entendendo, mas vai ser bem simples. É, a- Como eu disse, tem o print. O print aqui ele vai printar no console. Então, da mesma forma que ele está printando aqui, ele vai printar aqui também no console que a gente chama, exatamente o que está aqui. Hello Playground. Começando bem do começo mesmo, como eu falei na introdução do vídeo, então essa aula específica ela pode ficar aí um pouco curta, mas eu vou falar só de variáveis mesmo, de como você declara variáveis. Variáveis são tipos que vão receber, como o nome já diz, variáveis também vão receber os dados e aí você vai manipulando ele conforme o tempo de vida aí da sua aplicação. Por exemplo, eu posso criar uma var name, nome, né? do inglês e colocar aqui é, John. Se eu colocar aqui o print e com esse nome, aí nós vamos rodar aqui o playground, executar, né? Aqui, tanto aqui no lado direito, como eu falei, já vem pelo playground. E aqui embaixo vai ter John. Você printou o John. Você atribuiu nessa variável
nome, o valor John. O valor inicial dela é John. É assim que você declara uma variável. Essa variável aqui, por exemplo, ela é do tipo string. O que que é variável do tipo string? É exatamente tudo que você encontrar entre essas aspas aqui, que é o que vai ser escrito. Então, o que você colocar aqui vai ser escrito. Às vezes você precisa lá colocar dependendo de como você pega esses valores, colocar, por exemplo, aperte aqui. Aí, já aproveitando também, você pode colocar press here, para que isso apareça no seu botão. Isso também é aperte aqui. É, E lá, quando você atribui esse valor lá no campo label do botão, label.text lá, aperte aqui, press here. Isso vai aparecer na tela para o usuário apertar lá no botão, seja lá como você colocou. Isso é string. Aí você pode colocar qualquer valor, uma mensagem de boas-vindas, um hello world. Isso é um tipo string. Basicamente, assim, de forma bem simples, é o que você vai escrever, na verdade, assim, apresentar. Essa é a forma simples de declarar uma variável. É, como eu estava aqui antes, John, beleza? Isso aqui é uma variável John, nome e John. Eu também poderia fazer dessa maneira. Aqui eu também poderia colocar dessa maneira. Vou colocar o sobrenome do John, vai ser var surname, que é o sobrenome. E aí eu posso colocar agora com o tipo de string. Como você sabe que é string aqui? Você sabe que é string porque está dentro dessas aspas. E você pode fazer assim também. Declarar o tipo. Esse aqui é o tipo string, que é isso daqui. String John Arias. Esse aqui é o sobrenome do John Arias. Parece nome de jogador. Se não for, eu não lembro quem é agora. Então aqui você tem o nome John e o sobrenome Arias. Vou colocar aqui para rodar de novo. Vocês vão ver que aqui vai printar o Arias. Não vai printar aqui porque eu não coloquei o surname no caso para printar no print statement. Já vou até retirar ele aqui. O que acontece aqui? Essa é a forma mais longa de você declarar aí. Você pode colocar var surname, o tipo da sua variável lá, seja qual for o valor que ela tiver. Inicialmente aqui tem o tipo string, que é de caracteres, e aí ela vai receber o valor de áreas. Eu tenho vários outros tipos também de variáveis. De variáveis não, de tipo dessas variáveis, no caso. Eu tenho o string, que vai receber os caracteres especiais. Eu posso ter, por exemplo, um var expressed, que quer dizer foi pressionado. Se você precisar saber se tal botão foi pressionado ou não, tal campo for acessível ou não, ou foi acessado aí pelo usuário, tem esse tipo booleano aqui, que ele aceita verdadeiro ou falso. E aqui mais uma vez iniciando ele, tá com o valor de falso, que é esse bool aqui que aceita true, aqui no caso false, e aqui true. É, Seguindo aqui, eu posso colocar, por exemplo, var price, que é do tipo double. Esse tipo double ele aceita aqueles valores quebrados, tipo valor mesmo de dinheiro é 1, no Swift 1.68, por exemplo. Comprei a bolacha lá, a bolacha é 1.68, o double. Também tem o var price 2, que pode ser do tipo float. O float tem todos esses outros tipos aqui também. Vou chegar a abordar aí com vocês os que eu já cheguei a usar, por exemplo, float 64, 32, 16 e float. Mas esse aqui é o float, por exemplo, primário, se você precisar de um valor. Então vamos lá, para aquela divisão que sobra lá, o resto da divisão. 1,1.333333333, infinito assim.
por exemplo, isso é um float. Ele aceita, sem erro, ok. É, aqui também você pode colocar a forma mais simples também, que é var. Eu vou comentar, eu não vou comentar na verdade, eu vou colocar isPriced 2, que é igual a false. Então, pelo Swift, ele já vai saber que isso está trabalhando com um booleano, e embora você não colocou o tipo, porque o que você colocou aqui, por exemplo, é o tipo dele. Falso só pode ser booleano. O string só pode ser string. O double, a mesma coisa. Var price2, que é igual a 1.68. 68. Já tem um price2. Então vamos deixar price3 e esse outro aqui vai ser um price4. Também recebendo aí o mesmo valor inicial de 1,33. Por que eu falo valor inicial? Porque eu posso colocar, por exemplo, var x do tipo int, que é o tipo aí que a gente utiliza para tratar números, por exemplo, int 2, int 22, int 300, é o que vai receber aí o valor, diferente do double, que é 1.68, e float, que é 1.333, por exemplo. De int, aí eu posso colocar o não valor, aqui ele vai estar reclamando que eu não coloquei o valor, var x do tipo inteiro, int, né? E aí se eu colocar para printar esse valor, printar x, vamos colocar aqui para executar mais uma vez, aí ele já está reclamando. Variável x usada antes de ser inicializada. Por que que está dando esse erro? Porque aqui eu não tenho valor para essa variável. Como eu sei que eu não tenho valor para essa variável, o Xcode cracha, primeiramente. Agora, se eu vim aqui e colocar x igual 200 e colocar para printar agora, vamos rodar, ele vai printar 200 aqui, por causa do playground, e mais 200 aqui, por conta do print statement aqui, para printar no console. Isso serve bastante para debugar. É, aqui, ok. E aí, ele cracha justamente porque não tem esse valor inicial. Ele tem só a declaração do tipo. Isso aqui você vai utilizar mais para frente, por exemplo, quando você quiser só a declaração do tipo, ou bastante quando a gente estiver ali trabalhando com os models ali para modelar aí alguns aspectos da classe aí, como a gente precisar mostrar ou até buscar de API. Aí, mais uma vez, essa parte é mais para frente. Isso aqui é mais para você saber mesmo o conceito de variável, tudo o que uma variável faz e como você declara. Eu falo variável porque, vamos lá, nome, John. Se eu vim aqui, por exemplo, agora, em tempo de execução desse playground aqui, seguindo linearmente, daqui de cima até aqui embaixo. Se eu vim aqui agora pegar essa variável name, porque isso é uma variável, então ela pode receber valores, como é aqui, var name John. Vim aqui e colocar o name como Julia e printar o nome agora, vou printar o nome agora, aqui, é, certo? Vou printar o name. O que que aconteceu aqui? O name, eu dei um valor inicial para ele, certo? Ele tem o valor inicial John. E aí o que que eu fiz? Eu peguei esse nome John
e atribuí e falei, agora eu quero que isso aqui seja Júlia. Por ser uma variável, ele vai aceitar isso daqui. É tanto que aqui ele vai printar o nome de Júlia, não interessa o valor que eu dei lá em cima, porque aqui eu usei o John, que aqui a gente sabe que o name é John, e falei, John, agora você vai ser Júlia. Printei o nome, que é essa mesma variável, e ela recebeu o valor de John, desculpa, de Júlia. Isso acontece apenas com variáveis. E aí tem o outro tipo de declaração de variável, só que não é uma variável, é uma constante que chama no Swift. Constante. Para declarar constante, você vai utilizar o let. E qual que é a diferença principal de let para var? Let já tem name 2. O name 2 aqui eu vou colocar é, Robert. Isso aqui é uma constante. A constante, a declaração de. Lembrando, para declarar a constante, também do mesmo jeito da variável. Eu posso colocar aqui string, como eu estou com o tipo string. Posso colocar lá. Deixa eu voltar. String. Quando você declarar a, a constante, aí você vai saber lá qual que é o tipo dela que você precisa. Aqui no caso string, string. Aqui a declaração cheia. Let name string igual Robert, ou string vazia. Se você quiser, string vazia sim. Voltando aqui o Robert. Aqui eu tenho meu name, voltando Robert, explicando mais uma vez, string aqui. Aí pode ser float, se você estiver precisando de um float na hora que você for declarar, pode ser double, pode ser bool, pode ser todos esses tipos aqui. É, por causa desse exemplo, vai ser um string mesmo. Let name 2 string Robert. Aí agora eu preciso mudar. Em algum certo momento do meu código aí, ele recebe um valor e depois eu preciso mostrar um outro valor. É uma situação hipotética. E se eu vim aqui e colocar name 2, que é Robert, igual a. Tá, não deixou eu colocar nada. Poderia colocar Guile do Street Fighter lá, que também não ia adiantar. O que que ele fala aqui? Não pode, cannot assign a value name 2 is a let ou constant. Então ele está falando que você não pode dar nenhum valor, porque isso daqui é uma constante ou uma let. A let ele não muda igual a var. Na var está aqui name, nome inicial John, eu coloquei Julia, ele mudou para Julia. Aqui eu tenho o nome 2, desculpa, desculpe mais uma vez. Não esperava espirrar durante a gravação do vídeo, mas bora lá. Talvez eu edite, talvez não. Já é uma outra questão. É, aí eu tenho nome 2, string, do tipo caractere, né, que recebe o char. Char de character. O nome 2 e coloquei Gaio, o nome do que eu quero atribuir agora. Mas aí eu não posso, porque é uma var. E aqui ele vai dar algumas opções. Aqui você pode fazer o seguinte: mudar para var. E aí ele mudou para var. Isso é se você precisar, e mudou para var, tudo bem. Aí no caso, como eu quero explicar exatamente aí a diferença principal entre var e let, é exatamente isso. Aqui eu posso colocar valores, posso ir trocando esse valor. Caso ele for recebendo mais, tipo um valor saldo, ele começa com zero, mas ele pode ser alterado, porque amanhã eu posso receber uma transferência, posso receber um pagamento, então ele vai recebendo mais valores. O let não. O let, por exemplo, é o nome de usuário que você deu. Vamos supor que você não possa trocar esse nome de usuário, tá? Nesse sentido, assim. Como você deseja ser chamado? Aí a gente guarda isso numa let
e a gente não vai dar mais opção, por exemplo, aí para você mudar o seu nome. Então, é com a LET. Se você no futuro quiser que a pessoa troque de nome, então você deixa isso como um avar, ele vai lá, entra na parte do perfil dele, troca de número, de nome e pronto. Ele agora é uma var e ele pode escolher como ser chamado pelo app aí, o apelido que muitos bancos fazem, coisas do tipo, como você gostaria de ser chamado, por exemplo. E aqui é uma LET, então como eu não posso trocar, não tem mais o que fazer aqui. É exatamente esse valor inicial que eu quero e ele não vai ser mudado desde que o usuário entre até ele sair do meu aplicativo. E esse valor vai ser um alert, então eu não preciso mais é, trocar para nenhum outro tipo de valor. É, deu 20 minutos, deu um pouquinho mais aí do que eu esperava. Eu pretendia assim entrar em alguns tópicos aí a mais. É, esse vídeo pode parecer meio simples, mas aí eu te garanto que ele não é. Tente fazer esses exercícios aqui dessa forma, estudar mais aí também sobre variáveis. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem me acionar aí nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Eu quero que vocês saibam também que LET e VAR tem mais outra é, explicação assim mais a fundo, mas eu não quero abordar isso agora. Eu vou abordando na próxima aula, por exemplo, aí quando eu tratar de opcional, outras coisas do tipo, eu entro em mais curiosidades aí sobre VAR e LET, referente à alocação de memória e outras coisas do tipo, mas eu quero que fique bem simples mesmo. Esse vídeo é só para a diferença entre VAR e LET, como você trabalha, como que elas recebem os valores e como é declarado. É só isso. É só isso e por enquanto, né? Mais conteúdos vão sendo adicionados aí e eu vou colocando mais outras curiosidades aí e mais outros aspectos aí do desenvolvimento em iOS. Então é isso, não esqueçam, pratiquem isso daqui. Só assistir o vídeo não é o suficiente. Isso eu garanto para vocês, vai ser muito mais difícil se vocês ficarem vendo só o vídeo e mesmo que seja simples aqui, você guardar isso na sua cabeça e tipo, é assim, e esperar nas nossas próximas aulas. Se vocês digitarem isso daqui, forem trocando, brincando com esses valores aí de printar aqui no console, de fazer aqui no Playground, porque programação é isso. É, vira e mexe aí, chega uma nova versão do Swift com algumas coisas aí, e a gente acaba olhando na documentação aí para ficar por dentro, vendo outros tutoriais também. Mas o que eu quero frisar é que vocês realmente façam esses exercícios, tanto do Android quanto do iOS, quando eu for fazendo, termine sempre as aulas aí e mexam assim logo em seguida no código, que é o jeito que vocês mais vão guardar. Se vocês na próxima aula não tiverem nenhuma dúvida aí sobre declaração de var, declaração de let, quando eu posso trocar eles ou não, eu já vou ficar bem contente aí, ok? Então foi isso aí o conteúdo da primeira aula. Não vou tocar ainda no conteúdo aí da próxima aula, vou estar preparando aí e para poder passar aqui para vocês. É, e é isso, pessoal. Valeu. Não esqueça de deixar o like aí, se inscreva no canal para fortalecer bastante. Quanto mais inscritos tiverem aí, eu vou ficar muito mais feliz aí, porque passar o conhecimento, para mim, pelo menos, eu acho que já está na hora de passar um pouco aí do conhecimento também que eu adquiri aí ao longo dos anos já trabalhando com programação, ok? É isso aí, pessoal. Valeu.